Gente, nós vamos agora meditarmos na palavra do nosso Deus, o nosso Deus que é todo poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que fala conosco. A cada dia Ele fala conosco. A cada dia Ele envia sua palavra, que a cada dia o Senhor, Ele quer nos ensinar. A cada dia Ele quer colocar sobre nós a sua palavra. Ele quer nos dar um caminho nela. E isso é muito importante, nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós vamos então, nesse momento, meditar aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, na carta de Paulo a Timóteo, o versículo 3 em diante. Fala assim, versículo 3 em diante: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós vemos aqui Paulo falando de um tempo que nós estamos vivendo. Isso estava acontecendo naquele tempo de Timóteo, lá na igreja que Timóteo estava dirigindo, estava acontecendo lá e continua acontecendo hoje. A palavra, quando é pregada e começa a confrontar, porque a palavra confronta. Por que ela confronta? Porque ela vem para confrontar. Porque ela é poderosa. Ela vem para demolir. Ela vem para arrancar. Esse é o papel da palavra de Deus. Vai demolindo, vai arrancando e vai também edificando. Então, todo esse processo tem que acontecer. Então, quando a palavra vem para arrancar aquilo que eu não quero que arranque, quando ela vem para demolir aquilo que eu não quero que seja demolido na minha vida, mesmo sabendo que aquilo não é a vontade de Deus, eu quero manter aquilo erguido e eu quero manter aquela estrutura funcionando na minha vida. Então, um monte de gente quer manter essa estrutura funcionando, uma estrutura contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o plano de Deus na nossa vida, contra a vontade de Deus, mas eu quero porque quero continuar naquela estrutura e vivendo naqueles procedimentos. Então, um monte de gente que não quer obedecer, que quer continuar vivendo aquilo que não é da vontade de Deus. O que Paulo falou? Eles se reúnem, se juntam e procuram um mestre, uma pessoa que tem um título de que ensina, uma pessoa que tem um título que é um professor de um lugar ou de outro, de alguma igreja, de algum seminário, que concorda com aquela estrutura na vida daquele homem e daquela mulher. Então, essa pessoa é constituída mestre daqueles que querem desobedecer a Deus. E eles ficam ali confortavelmente, ouvindo aqueles ensinos que é contra a palavra de Deus, mas como se fosse a palavra de Deus.
para que eles não sejam confrontados. É como se Deus aceitasse aquele estilo de vida contra a vontade de Deus, mas como se Deus aceitasse aquilo, e eles ficam ali ouvindo aquilo sem nenhuma incomodação, nenhum constrangimento, nenhum encargo no coração para mudar, para ser transformado e para ser liberto e para ser livre daquelas prisões. Então Paulo falou: esse tempo vai acontecer, eles não vão suportar a sã doutrina, quer dizer, a doutrina que é saudável, a doutrina que é de Deus, o ensino de Deus, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, quer dizer, ouvir aquilo que não vai confrontar, ouvir só o que é agradável para eles e não vai confrontar. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então a pessoa está desejando aquilo que não é de Deus, mas um mestre vai aparecer e vai falar: não, Deus não se importa com isso, você pode continuar assim, que isso aí não tem problema, isso não tem nada a ver, isso não vai impedir a sua salvação, a sua comunhão com Deus, porque Deus te entende, Deus sabe do teu sentimento, da tua emoção, Deus sabe até onde você vai suportar uma situação, então não tem nenhum problema. Então a pessoa quer fazer daquele jeito, e ainda vem um mestre e fala: pode fazer, que não tem problema, aí mesmo que ela vai fazer. Então, muitas dessas reuniões por aí, e muitas pessoas aplaudindo e ovacionando a carnalidade e a malignidade como sendo uma coisa de Deus, uma vontade de Deus. E às vezes a pessoa pega um texto da palavra, fora do contexto, torce o que pode para a pessoa poder aceitar que aquilo ali é da vontade de Deus. E Paulo continua falando: e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, quer dizer, às historinhas. Sabe o que é aquelas historinhas, né? Aí a pessoa tem um sonho, ela teve um sonho, aí sonhou com um anjo, que o anjo mandou ela fazer aquilo e fazer não sei mais o que, e a pessoa começa a fazer um monte de coisa que não está na palavra de Deus. E começa a se envolver com aquilo que não é de Deus, como se fosse a vontade de Deus. Aí Paulo falou para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em tudo. Então, seja equilibrado, seja consciente da verdade, seja uma pessoa centrada, com o pé no chão, sabendo o que é realmente a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Sabendo o que é um ensino espiritual, de um ensino carnal, de um ensino maligno e de um ensino mentiroso. Então Paulo falou para Timóteo: ser sóbrio, e falou mais: sofre as aflições. Por que ele falou ser sóbrio e sofre as aflições? Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, que está na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que Deus está falando para nós, que nos confronta, que nos leva a refletir a nossa vida, os nossos hábitos e costumes, uma palavra que vem para abrir os nossos olhos e mostrar para nós coisas na nossa vida que tem que acabar, que tem que cessar. Então, quando essa palavra é pregada, e quando as pessoas creem nessa palavra, tanto o grupo que crê nessa palavra, como o grupo que prega essa palavra, essa sã doutrina, vai ser perseguido. Paulo falou: sede sóbrio e sofre
as aflições. Então vai passar por luta. Vai passar por luta por quê? Porque vai ficar diferente daquele grupo que colocou um mestre para falar tudo que eles querem ouvir, tudo que eles querem fazer, sem ser confrontado, sem ser a vontade de Deus, sem ser a palavra de Deus. Então seremos perseguidos, Jesus falou, por causa dessa verdade. Seremos perseguidos por causa do meu nome. Paulo mesmo falou para Timóteo: todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, padecerão perseguições. Vai padecer perseguição. Então, quem sabe o inimigo está te perseguindo para quê? Para você passar para o outro lado. Para você viver como eles vivem. Para você falar como eles falam. Para você frequentar as reuniões que eles frequentam. E a palavra de Deus diz que, se possível, eles iam enganar até os escolhidos. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Aonde a palavra de Deus não está sendo pregada como tem que ser pregada, aonde a palavra de Deus não está sendo ensinada, uma reunião que a palavra de Deus não é aberta, não é lida, não é ensinada, é uma reunião muito perigosa. Perigosa de ir, perigosa de estar, porque você pode ouvir tudo, menos a palavra de Deus. E Jesus falou que a minha palavra é a verdade. Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então é tempo de nós sairmos desse grupo. Se você está nesse grupo, e se você está nessas reuniões, é tempo de você sair, porque você está uma pessoa oca. Você não tem uma estrutura espiritual. Não tem estrutura espiritual por quê? Porque você está se alimentando daquilo que está destruindo a tua fé. Daquilo que está afastando você do plano que Deus tem para a tua vida. Da direção que Deus tem para a tua vida. E está mantendo você em situações que você precisa deixar. Está mantendo você em lugares que você precisa sair. Então é tempo de você se levantar e clamar, reunir as tuas forças e clamar ao Senhor para te tirar desse lugar, te tirar desses ensinos de demônio, ensinos diabólicos, e voltar para a palavra de Deus e andar nessa palavra. E quando a palavra te confrontar, deixa ela te confrontar, porque ela quer te libertar daquilo que não é de Deus, ela quer te libertar de prisões e cadeias, ela quer te libertar do inferno, e ela quer transformar a tua vida. Paulo falou para ele, para Timóteo: sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo falou: não mude de lado, não mude a tua mensagem, porque um monte de gente não está gostando e está indo para outro lado. Não passe para o lado deles. Continua cumprindo o seu ministério. Continua falando a palavra da verdade. Continua ensinando uma doutrina sã. Mesmo que muitos fiquem contra, mesmo que você fique até sozinho, permaneça na vontade de Deus e na palavra de Deus. Mas alguém pode falar: não, pastora, nós temos que ser flexíveis. Com o pecado, não. Flexíveis com doutrina de demônio? Flexíveis com o mundanismo? Não. A palavra tem que ser ministrada do jeito que ela é. Ela não tem que ser adaptada para nada. Adaptada para nada.
Porque a palavra, ela é poderosa, ela não precisa de adaptação. Então, aonde você pregar, para o rico, para o pobre, para o milionário, para qualquer raça, ela é a mesma palavra, que a pessoa vai ouvir e a fé vem. Paulo, quando falou, eu me fiz de fraco com os fracos, ele não estava dizendo, eu fiquei pecando junto com eles para poder ganhar eles. Não, Senhor. Paulo, quando estava falando, eu me fiz de fraco com os fracos, ele não estava falando, eu fiquei ali bebendo com eles e me embriagando com eles para evangelizar eles. Esquece. Não foi isso que Paulo disse. Paulo falou, eu me fiz de fraco com eles. O que ele disse? O que ele está querendo dizer? Eu fui até eles, conversei com eles de uma maneira simples, procurando ouvir o que eles tinham para me falar, compreendendo a necessidade deles. O que Paulo estava falando? Ele estava falando de compaixão. O evangelho que tem compaixão não é um evangelho que se une com o mundanismo, nem se une com doutrinas contra a palavra de Deus, para tentar levar as pessoas para Deus. Como que eu vou usar o que é contra Deus para levar as pessoas para Deus? Não tem nada a ver isso. Está vendo que isso não tem nada a ver? Isso é uma coisa do inimigo. Se fazer de fraco com o fraco é amar, é ter compaixão, é ter misericórdia, é saber que a pessoa está errando, apoiar a pessoa, mas não apoiar o erro. Ajudar a pessoa a sair do erro, mas não entrar no erro com ela, para falar, eu te amo, por isso que eu estou aqui errando junto com você. Não, eu te amo. Eu vim aqui te ajudar a ficar liberto dessa prática. Então a pessoa quer fazer aquilo, aí pega um texto isolado e fala assim, não, porque Paulo falou que eu tenho que me fazer de fraco com os fracos, então eu tenho que ir lá e fazer o que ele está fazendo, tenho que também ir lá, pular com ele, sambar com ele, me acabar com ele, para ele vir para Jesus. Isso não existe. Isso é malignidade pura. A palavra de Deus tem que ser pregada como ela tem que ser pregada. O que eu posso mudar? Eu posso mudar meu estilo. Meu estilo de falar, eu estou falando para jovem, eu posso falar numa linguagem mais jovem, mas a palavra de Deus, como ela é, numa linguagem que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Usando sinônimos que vai chegar melhor no ouvido da pessoa, a pessoa vai compreender melhor. Um vocabulário mais simples e um vocabulário que vai comunicar a palavra de Deus. É totalmente diferente. É totalmente diferente do que flexibilidade, do que adaptação. É totalmente diferente. O inimigo, ele é mentiroso, ele é enganador, mas Paulo está falando, seja sóbrio. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo, cumpre o teu ministério, continua com a palavra de Deus e não passe para o outro lado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que cada um de nós possamos voltar à palavra, voltar para o primeiro amor. Que Deus traga um avivamento para a palavra, um avivamento para a oração, um avivamento para o jejum, um avivamento para a mudança de vida, para mudança de hábito, mudança de comportamento, um avivamento para Deus, para deixar Deus demolir através da sua palavra aquilo que não é dele que está na nossa vida, arrancar aquilo que não é dele. Um avivamento para trazer quebrantamento e arrependimento, porque arrependimento é mudança, não é chorar. Arrependimento não é ficar todo arrepiado, e nem ficar emocionado, e nem ficar pulando e dando cambalhota. Arrependimento é mudar, é mudança, é transformação de dentro para fora. Arrependimento não é oba-oba,
nada disso. Arrependimento é uma mudança aqui dentro, é um convencimento do Espírito Santo que vai converter o meu caminho, que vai me tirar das trevas e vai me colocar na luz. Que nessa noite cada um de nós possamos refletir a nossa caminhada, possamos refletir o nosso caminho com Jesus. Que palavra nós temos ouvido? Quem está ensinando para nós? Qual é o conteúdo que nós estamos ouvindo e aprendendo? Ele está contra a palavra de Deus? Ele é contra o pecado? Ele é contra a libertação? Ele é contra o quê? Ele tem que ser contra aquilo que Deus é contra. Deus é contra isso? O ensino tem que ser contra isso, não a favor disso. Que o Senhor nos guarde dos falsos profetas. Que Ele nos guarde dos falsos mestres. Que o Espírito, que o dom do discernimento espiritual que o Espírito Santo nos dá, possa estar em nós, para nós podermos discernirmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Se tem uma época que se faz tão necessário o dom de discernir os espíritos, é agora. Mais do que nunca nós precisamos desse dom espiritual. Pedindo a Deus todo dia discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Se nós queremos andar com Deus, se nós queremos o plano de Deus, queremos fazer a vontade de Deus, queremos andar na luz da palavra de Deus, nós precisamos do discernimento espiritual. Em nome de Jesus, que você seja despertado e tocado nessa noite, para viver um novo tempo, um tempo de andar na verdade, um tempo de ouvir uma palavra que confronta e continuar ali ouvindo e sendo confrontado para ser mudado e para ser liberto, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua vitória nessa noite, pela tua palavra que foi liberada sobre nós. Que essa palavra venha demolir tudo que não é teu na nossa vida, arrancar o que não é teu. Que nós possamos deixar o Espírito Santo, a tua palavra, nos confrontar mesmo, para sermos libertos de verdade, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo, que você tenha Jesus como seu amigo e que o Senhor também coloque amigos nessa terra, ao seu redor, amigos verdadeiros, amigos fiéis, em nome de Jesus.